Olá alunos, bem-vindos a mais uma aula de técnicas de melhoramento de solos. Hoje nós vamos ver alguns tipos de solos que são relacionados aos solos tropicais, alguns subtipos de solos, melhor dizendo, e vamos ver um método de classificação dos solos tropicais e como identificar esses solos com base em amostragem. Bom, solos tropicais são aqueles que apresentam peculiaridades de propriedades e de comportamento em decorrência da atuação nos mesmos de processos geológicos e ou pedológicos, que são processos de formação desse solo, típicos de regiões tropicais úmidas. Encontram-se os seguintes solos nas regiões tropicais: lateríticos, saprolíticos e transportados. Um perfil esquemático da ocorrência desses solos pode ser visto na figura a seguir. Bom, aqui nós temos então os solos, a representação deles, que são os solos e a origem deles dentro dos períodos geológicos que nós temos e dentro dos horizontes. Então cada horizonte geológico representaria, por exemplo, o período de formação desse solo. Quanto mais fundo for, mais em direção ao centro da Terra, mais antigo vai ser o período desse solo. E o contrário, quanto mais próximo da linha do horizonte, a linha do mar, mais novo vai ser esse solo. Então aqui nós temos um esquema mostrando os principais solos que nós tratamos. Bedrock é a camada de rocha, que está atuando recebendo toda essa estrutura aqui dos outros solos. Aqui nós temos a formação desses solos dentro dos horizontes geológicos. Então nós temos uma rocha matriz, que é a rocha mãe, que seria o bedrock, que a gente tem aqui no esquema anterior. E dele, por meio de intemperismo, a gente forma um neossolo, que é um solo relativamente jovem. Mas esse solo ainda sofre mais processos de intemperismo e ele vai formar um argilossolo, por exemplo. Em que a gente vai ter camadas, por exemplo, com diferentes horizontes e diferentes alturas desses horizontes. E aqui nós temos, por exemplo, uma camada mais próxima, que seria a camada mais orgânica, com bastante material orgânico. Depois a gente vai descendo para um solo mais argiloso, para um solo mais siltoso, até chegar num solo mais que seja bem menos intemperizado. Solos tropicais, bom, como a gente tinha comentado na aula anterior, basicamente esse intemperismo que vão estar atuando sobre o solo e vão estar causando desagregação, decomposição, desalinhamento desse solo ou dessa rocha. Então a gente pode ter um intemperismo químico, por decomposição, físico, por desagregação e biológico, que é formado por animais, formigas, cupins, que agem nesse maciço. Então, e além disso, nós vamos ter o clima, a origem da rocha matriz, o tipo dela, o tipo da estrutura dela, questões de movimentação física e química, questões antropológicas, que é a ação humana sobre o solo. Aqui nós temos um gráficozinho mostrando mais ou menos como é que funcionaria essas linhas do efeito do clima sobre o solo. Então nós moramos numa região tropical, uma região relativamente quente, e que o clima afeta muito o nosso solo, por isso que ele é um solo com uma característica bem temperizada mesmo. Então aqui a gente tem relação de umas localidades mais frias, Então nós temos uma tundra, por exemplo, que podemos visualizar uma rocha quase inalterada. Daí a gente vai tendo uma modificação até chegar na nossa região, que seria uma região mais tropical, e nós temos uma temperatura elevada, taxa de precipitação alta, nós temos agentes biológicos também atuando aqui, e tudo isso vai causar a intemperização da rocha, do solo que nós estamos tendo. Aqui nós temos o efeito químico com relação, por exemplo, outro efeito químico pode ser a chuva, por exemplo, a chuva ácida principalmente, que pode agir sobre o solo e pode afetar ela. Então aqui a gente está tendo que, na região em que a gente está, um gráfico aproximado, a gente tem um efeito químico muito forte sobre o nosso solo atuando. E em outras regiões mais frias nós vemos uma atuação química menos atuante, até mesmo porque o calor ele ajuda essas reações físico-químicas a serem consolidadas. Então ele funciona como um catalisador para essas reações químicas. E aqui está tendo uma relação temperatura anual por pluviosidade. Portanto, a água é um fator, sem dúvida alguma, preponderante sobre essas alterações no solo. Os solos tropicais, a gente vai tratar agora um pouquinho sobre o efeito físico. O efeito físico tem mais a ver com a relação solo-solo. Então a gente já tinha comentado que
existe a chamada relação de Van der Waals, que seria uma relação que você tem de interação entre o solo. Então aqui a gente está tratando como que essa relação de junção do solo, essa geração de coesão entre as partículas pode estar gerando, por exemplo, uma rocha mais sólida ou um solo mais fraco, né, mais fácil de ser desagregado. Aqui nós temos a ação biológica, né, de animais sobre o maciço, que nós temos os cupins, formigas também que atuam, e outras questões como efeitos gerais que vão estar trabalhando, como por exemplo a energia solar que atua nesse sistema, a relação da biosfera, capacidade de retenção de água, hidrosfera, litosfera, a questão da geomorfologia, química, mineralogia, e a atmosfera atuando sobre o solo, tudo isso caracterizando bem esse solo, né? Aqui nós temos as regiões em que os solos tropicais acontecem. É óbvio que os solos tropicais acontecem na zona tropical, então aqui nós temos toda essa região aqui vai ter um solo de características tropicais, não exatamente idêntico, né, mas vai ter muita característica próxima, muita característica com uma caracterização, digamos, muito próxima de um solo, né, às vezes de um clima e tudo mais. Aqui nós temos então a região do Brasil, os principais solos que estão atuando no país, um resumo dos dois principais. Existem os subsolos que a gente vai ver daqui a pouco, que são delimitações desses outros solos. A gente tem então solos arenosos, que são esses quadradinhos aqui com bolinhas, e os solos de comportamento laterítico, né, que são os solos todo com esse marronzinho aqui e toda a sua área de atuação. A gente está numa região proximamente daqui, por aqui a gente tem um solo com comportamento então laterítico, né? Um solo argiloso com comportamento laterítico. Bom, solos tropicais, eles são formados no interior do planeta Terra em diferentes situações de ocorrência da superfície terrestre, com variação do pH, pressões atuantes e concentração de água e ar. Assim, quando rochas sobem até a superfície por afloramento, terremotos ou na forma de magma, serão formadas novas rochas ou estrutura solo mineral devido ao choque de diferença entre os ambientes. Então a formação da rocha, que nós temos estabilidade crescente, intemperismo maior ou menor, e a formação com base nos elementos químicos que nós temos dessa rocha. Então potássio, quartzo, sódio, cálcio são elementos que vão estar presentes na rocha e vão determinar o grau de intemperismo maior ou menor dependendo dessa rocha. Aqui a gente só tem uma reação química mostrando como que é formado o gipso a partir da anidrita. E os solos tropicais, bom, eles são solos porosos, cuja formação se deve a uma evolução pedogenética em clima tropical de alternância seca, inverno, e extremamente úmida no verão. Ele pode atingir espessuras de até 10 metros, e a tipologia desse solo ela vai ser derivada e presente da seguinte forma: em laterítico ou saprolítico. Já vai ver o que são os dois. Bom, solo laterítico a tradução de laterítico, láter, tijolo, ítrio, pétreo. Então é um solo que tem uma tendência de bem de ser resistente, tal, como se fosse um tijolo mesmo. São solos de superfície com boa drenagem, presentes em 50% dos solos brasileiros, né? Aqui nós temos de novo a imagem do solo laterítico, e eles são como acontece a formação dele. Então, por intemperismo, mais uma vez nós temos a formação desse solo nessa região aqui de latossolos, devido à intemperização de rochas, devido ao transporte de outros materiais que vêm, como argila, argilossolo amarelo, argilossolo vermelho amarelo, juntamente com a água, e vão formar o nosso latossolo. Solo saprolítico quer dizer, sapro quer dizer pobre, e ítio quer dizer pétreo, né? Seria pouca pedra. Os solos oriundos da desagregação de material local da rocha matriz por intempérie e de caracterização heterogênea. Aqui nós temos os horizontes. Então aqui nós temos o horizonte A, que é a rocha, no caso, não, é o horizonte A que seria o solo orgânico, né? A presença de humus. O horizonte B nós temos a presença de solo laterítico, e o horizonte C o solo saprolítico. Na verdade, o solo saprolítico é um solo que tem uma resistência, eu acho que eu acabei falando errado aqui, mas ele tem um solo que tem uma resistência maior do que o solo laterítico, né? A gente pode ver que ele é a rocha menos desagregada que nós temos
em relação à rocha original, comparado com o solo laterítico. Bom, aqui dá ruim para vocês verem, mas são toda a infinidade de solos catalogados pela Embrapa no Brasil. Então aqui nós temos várias e várias vertentes de solos. Então nós temos diversos tipos de latossolos, solos lateríticos, alguns solos orgânicos, mistura entre eles, solos rochosos. E para vocês verem como que é grande essa lista de classificação de solos. Aqui a gente tem mais uma vez alguns outros tipos de solo que são presentes no Brasil. Antes a gente tinha só 2 solos, agora a gente tem vários tipos de solos que são derivados desses 2 principais, né? São derivados de uma rocha, por exemplo, e a formação deles é por mistura, por variação de temperatura, variação química, de precipitação no local e por aí vai. Aqui é um resumo do quadro do Mato Grosso, dos principais tipos de solo presentes nele. Aqui na direita a gente tem a nomenclatura, são vários tipos de solos mesmo. O argilossolo, a gente vai tratar aqui de alguns solos principais pelo menos. Ele tem um horizonte B dos solos lateríticos, ou seja, ele acontece no nível O orgânico, A, B, ele teria no terceiro nível, sem grande variação na estratificação e granulometria, e não possui boa drenagem. Ele é um solo que tem bastante argila, né, como disse o próprio nome. A formação dele é que a gente tem, que é por adição e remoção de material orgânico, translocação desse material de nível intermediário e a transformação dele até se desenvolver no solo saprolítico mesmo. A formação do latossolo, mais uma vez, aqui a gente tem toda essa formação. A gente pode ver que a gente tem em região de área verde a formação desse solo. Para o argilossolo, nós temos uma formação que é derivada exatamente desse tipo de solo, né, que seria por transporte do latossolo, que vai gerar o argilossolo aqui por percolação hídrica. Aqui a gente tem as subdivisões dos solos em característica do argilossolo. Só do argilossolo essas aqui são as subdivisões dele. Os solos tropicais. Bom, é importante conhecer e classificar os solos. Nós já sabemos isso do ponto de vista de engenharia, né? Principais propriedades geotécnicas, escolha do tipo de solo utilizado em base e subbase, dosagem de misturas com solos lateríticos e por aí vai. Bom, então conhecer bem as propriedades físicas e químicas do mesmo. Processos laboratórios em campo em campo são menos utilizados, mas são mais laboratoriais. Em campo eles podem ser um pouco falhos, né? Então é mais interessante levar para o laboratório e tirar lá toda a identificação do solo, todos os dados dele, e basear-se em propriedades mecânicas e hídricas. Para classificar os solos, nós podemos utilizar a metodologia MCT. A metodologia é bastante utilizada e que ela é baseada em outras metodologias, em que nós temos, por exemplo, a realização de um mini CBR, realização do mini MCV para verificar o volume e variação do solo, alguns ensaios em local, em campo, né, por um penectrômetro, por um solo convencional, por uma umidade, a variação da umidade do solo, e por aí vai até a gente conseguir chegar na extrapolação correta do que a gente quer, que seria essa capacidade de suporte desse solo, né? E a partir disso conseguir determinar qual é esse tipo de solo, determinar questões como capacidade de suporte, CBR, expansão, contração, infiltração, permeabilidade, penetração e imprimadura deste solo. Procedimentos do MCT, que a tradução seria como miniatura compactada tropical, para solos tropicais exclusivamente, se fundamentam em determinações de propriedades de corpos de prova, previamente compactados, dimensões de 50 mm de diâmetro e 130 mm de altura. Aqui nós temos algumas normas técnicas que são relacionadas à instrução para reconhecimento e amostragem gerais dos solos, ensaio de compactação do solo com equipamento de miniatura, determinação da perda de peso por imersão de solo compactado e procedimentos gerais que vão ser utilizados para a catalogação e identificação desse solo. O MCT é realizado em laboratório com a aplicação desse mini MCV. Ele é utilizado só para solos tropicais, né, como a gente já falou, e ele é parecido com o CBR, com ensaio de Proctor, melhor dizendo. E ele avalia o grau de compactação, utilizando o processo de compactação que permite durante a aplicação dos golpes,
que seja medida a altura do corpo de prova resultante após um conjunto de golpes aplicados, sendo a densidade do corpo de prova tendendo a um valor próximo de condição de saturação. Para cada teor de umidade, há uma energia número de golpes que leva a amostra a esse estado de compactação. A gente vai estar determinando alguns coeficientes que vão ser úteis para a identificação desse solo. Esses coeficientes, na verdade, eles são bem tabelados e eles são encontrados principalmente com a ajuda desse ensaio de compactação que a gente vai fazer, né? Por número de golpes que a gente vai estar fazendo, como que a gente vai estar fazendo, teor de umidade do solo. E o coeficiente desse C', ele vai refletir as consequências da distribuição do tamanho dos grãos no comportamento dos solos. Então a gente tem aqui que valores abaixo de 0,5 vão ser solos muito arenosos e acima de 2 solos típicos argilosos. Valores intermediários correspondem a solos arenosos, siltosos e por aí vai, argilosiltosos também. O coeficiente D', ele já vai refletir a relação entre o tamanho do grão e a probabilidade do solo se comportar como laterítico. A natureza laterítica da fração argila do solo e solos com frações de tamanho areia de boa graduação contribuem para que este coeficiente seja elevado. Areias com graduação ruim, siltes e argilas não lateríticas produzem valores baixos. Argilas lateríticas apresentam valores maiores do que 20, argilas expansivas têm valores menores do que 15 e os solos siltosos, caoliníticos e micáceos apresentam valores menores que 10. Bom, aqui primeiramente a gente tem a distribuição, né, que seria recolhimento da amostra de solo no local, e aqui a gente já está no laboratório, e é necessário que essa amostra seja limpa, livre de qualquer tipo de contaminante, né, por exemplo, cimento, areia, algum outro material que não seja para ser identificado, porque ele vai alterar assim as características do solo. Ele vai ter que estar limpo, sem matéria orgânica, sem matéria residual. Aqui a gente tem alguns ensaios, por exemplo, o ensaio de Casa Grande, alguns outros ensaios que ele está avaliando, por exemplo, teor de umidade ótima do solo, e tudo isso sendo feito de forma laboratorial até ele conseguir determinar esse teor de umidade do solo. Para garantir que tudo seja feito corretamente, existe essa prensa que vai ser utilizado com esse tensômetro que vai medir a deformação e onde a gente vai colocar o nosso corpo de prova de forma cilíndrica que vai medir como que vai acontecer essa contração, né, em cima do solo. Então o procedimento que vai ser medido diretamente a variação do comprimento axial do corpo de prova com esse tensômetro, né, compactado com o auxílio do extensômetro, à medida que é deixado perdendo lentamente seu teor de umidade pela exposição ao ar. Quando necessário, o corpo de prova seco ao ar resultante do ensaio pode ser submetido a ensaio de sorção em água, né? Seria absorção em água, objetivando a avaliação do efeito benéfico da secagem prévia das camadas compactadas. Então ele vai avaliar como é que esse solo ele vai trabalhar com base em como que ele vai perder a água, né? Vai perdendo a umidade, como é que vai funcionar conforme ele vai perdendo a água depois de ter sido compactado. Aqui tem as normas que resultam isso, né? E a aplicação dela, por exemplo, que pode ser utilizada em aterros, reforço, subbase e base, sobretudo quando são sujeitos a secagem durante ou após a construção. Tem um modelo do equipamento utilizado para realizar esse ensaio. Esse ensaio ele tem esse mini MCV, que ele é aquele em que a compactação é efetuada em equipamento em miniatura, no qual para cada teor de umidade aplicam-se de maneira padronizada energias crescentes até conseguir uma densidade máxima. Tudo de acordo com o que estabelece o método de ensaio ME53 do PCR, né? Ensaio de compactação de solos com equipamentos em miniatura. Essa curva do mini MCV é obtida em gráfico monolog, né? Ou seja, vai se utilizar a função logaritmo, a matemática, que vai estabelecer, por exemplo, uma relação gráfica, que vai ser mais visual para a gente conseguir determinar os valores e o tipo de solo. A gente vai representar para cada teor de umidade e compactação a diferença de altura NA em ordenadas e o número de golpes do soquete compactador N em abscissas. A gente tem aqui essa variação da altura do soquete em milímetros, né? E pelo número de golpes que estão sendo aplicados, e com base nisso a gente vai chegar num teor de umidade desse solo.
O que interessa mesmo pra gente vai ser encontrar esse selinho aqui, né? Que esse selinho é o que eu tinha mostrado aqui pra vocês, nada mais é do que a relação da distribuição do tamanho dos grãos do comportamento dos solos. É isso que a gente vai estar encontrando com esse gráfico. Depois a gente vai encontrar o D', que é o que a gente tinha visto aqui, que é a relação do tamanho do grão e a probabilidade do solo se comportar como laterítico, dentro daquelas escalas que a gente viu antes. E ele vai ser dado pela massa específica aparente seca, né, que é medida em laboratório, pelo teor de umidade do solo. Com base nisso a gente vai conseguir chegar no número de golpes, esse valor D'. Bom, o coeficiente angular da parte retilínea mais inclinada ao ramo seco, correspondente a 12 golpes, é denominado coeficiente D'. Então aqui em 12 golpes a gente tem o D'. Segundo Nogami e Willibor, os solos de comportamento não laterítico, siltosos, se apresentam frequentemente com D' inferior a 5 e as argilhas não lateríticas com D' inferior a 10 e as argilhas lateríticas D' com superior a 20. Nas areias puras, o valor de D' é bastante baixo, ao passo que nas areias argilosas pode-se ter um D' superior a 100. Para calcular a altura do corpo de prova, utiliza essa fórmula aqui, que a gente vai ter a diferença da altura do corpo de prova como dada pela diferença entre a altura do corpo de prova após a aplicação de N golpes de soquete, menos a variação na altura depois de ter aplicado 4 vezes N número de golpes em relação ao soquete nesse corpo de prova. É parecido com aquele ensaio de Proctor, né, em que você coloca o solo e você vai medir a compactação dele, né, que você vai fazendo a compactação, depois você mede quanto que ele variou na altura e depois você mede de novo com os 4 vezes o número de golpes. O valor do mini MCV é obtido em função do número de golpes aplicados no corpo de prova, Bn, através da seguinte expressão: 10 vezes log na base de 10 vezes Bn, que corresponde ao número de golpes correspondentes à variação da altura AN menos 4AN, né? Igual a 2 milímetros, que é o usual da variação para solos tropicais. Bom, aqui a gente tem a fórmula então para essa escala logarítmica e esse número de golpes que resulta na intersecção da curva mini MCV definida no anterior B com a reta da equação n a igual a 2 milímetros. Foi o que eles conseguiram através da massa específica seca, teor de umidade, encontrar o D', e jogando na fórmula aqui, pela altura que eles conseguiram a variação da compactação com um número n de golpes e depois menos 4 vezes n golpes. Então 4 vezes n golpes vai compactar mais do que só n golpes, né? Importante ressaltar isso, então sempre vai ser um valor positivo aqui. Bom, a partir disso a gente vai partir para a curva do mini MCV e a umidade de compactação, que vai ser obtida representando-se em gráfico de eixos ortogonais, o valor desse mini MCV em abscissas e o teor da umidade de compactação em ordenadas. O coeficiente π, que representa a perda de massa por imersão para fins classificatórios, ele é o valor de perda de peso por imersão obtido de acordo com o método, determinação da perda de peso por imersão de solos compactados. Que a gente tem que esse valor é igual a 10 para solos com densidade aparente úmida baixa, isto é, quando o corpo de prova no ensaio de compactação do mini MCV tiver altura superior a 48 mm, e esse valor vai ser igual a 15 com solos com densidade aparente úmida elevada, isto é, quando o corpo de prova no ensaio de compactação do mini MCV nessa condição tiver altura inferior a 48 mm. Depois disso a gente vai conseguir encontrar o coeficiente C' e o D'. Como eu já disse, o C' o coeficiente angular da parte mais inclinada e retilínea da curva, correspondente à condição do mini MCV, né? Igual a 10 o teor de umidade que resulta no mini MCV. Bom, excepcionalmente, obtém-se durante a execução do ensaio a curva nessa condição, razão pela qual geralmente a necessidade de se obter essa curva por interpolação gráfica apropriada. O coeficiente D' ele é o coeficiente angular da parte retilínea ou assimilável a uma reta, mais inclinado o ramo seco da curva de compactação, correspondente a 12 golpes, obtido na realização do ensaio de compactação do mini MCV, executado conforme essa norma aqui. Continuando aqui, a gente vai então encontrar esse coeficiente E', que ele vai ser calculado pela seguinte fórmula, né, que a gente vai ter essa relação aqui,
é a raiz cúbica de 20 sobre d' mais π sobre 100. O d' a gente já tinha determinado ele antes. Lembra que é o coeficiente angular da parte retilínea. E o π, ele nada mais é do que esse valor da perda de peso por imersão obtido de acordo com o método. Que é basicamente quanto que o solo vai perder de peso quando ele for colocado em água, depois de ter sido compactado. Sobre 100, e a gente vai encontrar esse outro coeficiente aqui. Com base nesse coeficiente, né, então a gente vai ter esse C', esse D', e com isso encontrar o E', em que o ensaio de perda de massa por imersão representa o π. A gente vai conseguir determinar por essa fórmula a classificação MCT, né, que é através dessa compactação desse solo, essa miniatura desse solo compactado, determinar que tipo de solo que ele é, e a partir disso as propriedades dele. Então a gente vai ter essa variação do E' por C', que nada mais é do que a relação que a gente vai jogar do valor da linha calculada pelo valor do C', a gente vai encontrar os tipos de solo, que vai ser L para laterítico, N para não laterítico, A para areia, A' para arenoso, G' para argiloso, S' para siltoso, né? Então a gente pode ter um solo, por exemplo, laterítico siltoso, né? LG'. A gente pode ter um solo LA, que é um solo laterítico argiloso, e por aí vai. A gente pode ter as relações de vários tipos de solo que vão estar sendo misturados, no caso, né? Vão estar juntos, presentes naquela obra. Você não encontra às vezes um horizonte homogêneo de solos, né? Se encontra uma classificação bem heterogênea. E com base nisso, fazendo essa variação do E' pelo C', a gente vai encontrar um quadro resumo, né? Que vai ser esse tipo de solo que a gente quer. Então a gente jogou aqui um E' de 1,15 por um C' de 0,03, por exemplo. Chegou no LA, que é o que? O LA é uma areia, um solo laterítico, com comportamento. E aqui a gente tem um material que é areia, arenoso, siltoso, argiloso, isso para sendo laterítico, não laterítico ou laterítico, né? Poderia ser um solo saprolítico, por exemplo, esse solo aqui. Não é porque ele seja laterítico que não laterítico, né? Ele pode ter qualquer tipo de solo menos laterítico. Então pode ser saprosolo, por aí vai. E aqui a gente tem a definição deles. Bom, e agora a questão que é para matar mesmo, que é para descobrir se esse solo funciona ou não, por exemplo, para você aplicar numa rodovia, né? Para aplicar ele com fins de engenharia. Então, se o solo der a classificação L, com tendência laterítica, ele tem um comportamento geotécnico favorável à aplicação em rodoviária, por exemplo. Tem um solo que tem uma boa compactação. E N é um solo não laterítico, é um solo com o oposto, um solo que não tem uma tendência boa para ser utilizado em uma obra civil, por exemplo. Aqui tem um quadro resumo, basicamente com alguns ensaios, né, e as propriedades de expansão, contração, permeabilidade, coeficiente de absorção, utilização que pode ser feita à base de pavimentação, reforço, subleito, aterro, proteção de erosão, revestimento primário. E por aí vai em relação para cada material e tipo de solo, né? Argila siltosa, areia siltosa, silt arenoso e por aí vai, para sendo solo não laterítico, laterítico, relação da compactação, energia de deformação desse solo. E é só seguir essa tabela aqui que você vai ter uma boa classificação para o solo que você obter na região, né? Obviamente depois seguir todas as questões de laboratório. E era isso, muito obrigado por terem acompanhado a aula de hoje e até mais.